Nas profundezas de um mundo de magia e maravilhas, onde os segredos das eras antigas fluem como os rios de luz, assentamentos erguem-se como testemunhas da imaginação. De cidades subaquáticas cintilantes, onde criaturas marinhas dançam sobre a luz bioluminescente, a vilarejos flutuantes navegando aos céus entre nuvens de éter, cada comunidade é um microcosmo da vida e mistério. Entre muros de pedra encantadas e ruas pavimentadas com sonhos antigos, habitantes de todas as raças e espécies se reúnem, tecendo laços de amizade, comércio e aventura. Sejam bem-vindos ao mundo onde a fantasia se torna realidade em cada assentamento. Quer então colocar um pouco desses assentamentos dentro do seu mundo fantástico? Com algumas duas opções interessantes onde eu consigo exemplificar o que eu quero dizer? Então sim, bora! Alô, Olivier, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar sobre assentamentos. Sim, iremos falar um pouco sobre essas estruturas diferenciadas e colocar aí dentro do seu mundo fantástico. Falar um pouquinho sobre como você pode colocá-las, algumas características interessantes para você construir dentro do seu universo, e eu vou colocar dentro de uma especificidade. Vou falar também um pouco como pode ser algo feito no subaquático, algo mais flutuante, algumas dicasinhas mais práticas nesse terceiro momento para falar um pouco sobre como pode ser esses assentamentos, beleza? Então, bora lá estruturar assentamentos dentro do seu mundo fantástico. Como você bem sabe, quando a gente fala sobre estrutura, seja ela de uma cidade, seja de um vilarejo, seja de qualquer outro fator, está diretamente ligado à sociedade, cultura do povo que está construindo. Ou seja, o assentamento também tem que ter a sua variedade cultural. Saber se é algo mais bélico, se é algo mais de meio que introspectivo, se é algo mais natural, se é algo mais tecnológico, se é algo mais de conquistado, se é algo mais escravocrata. Existe sim algumas estruturas interessantes que vão fazer um impacto direto com essa variedade, tanto que a etnia, as religiões, o clima, e o clima entra em outro ponto, mas se é rico, se é colaborador, existem diversas estruturas sociais que interferem diretamente com o assentamento. Então, se você for construir, seja uma cidade, uma vila, ou uma casa, ou qualquer outra coisa, é interessante você colocar e lembrar de importante a relação que tem na sociedade, quais são os elementos sociais que interferem diretamente nessa construção. Porque as estruturas, as cores, os formatos, as composições, tudo isso tem a ver com a sociedade. E como o ser humano, ou qualquer raça inteligente, está diretamente relacionado com sociedade influenciando o ser humano influenciando a sociedade, então você entender como a sociedade funciona, principalmente no caso da arqueologia, que estuda sociedades antigas a partir dos seus reflexos, então é algo interessante você ver também, nesse quesito, nessa construção, essa ideologia. O próximo ponto importante é você entender um pouco mais da geografia da localização. Porque se tem algo que é uma construção humana, vamos chamar de humano aquilo que for de criatura inteligente. Então, se existe uma criatura humanoide, uma criatura pensante, ela precisa resolver problemas. E um desses problemas é temperatura, umidade, chuva, vento, densidade do ar, massas de ar. Então, o que é isso? Isso é comportamento geológico. Os climas, os subclimas, temperaturas, exposições, tudo isso tem a ver com o local. E se você vai construir alguma coisa que está diretamente relacionado àquela localidade, entender como isso influencia está totalmente ligado. Se é na montanha, se é na floresta, se está no mar, se está no congelamento, tudo isso interfere. Por quê? Se você vai construir algo, ele precisa passar por alguns problemas. No caso, existem obstáculos naturais que vão ser resolvidos e esses assentamentos precisam ter o quê?
essa construção a partir da tecnologia, que tecnologia nada mais é do que formas e ferramentas para resolver alguma problemática a partir de uma necessidade. Necessidade é a mãe da invenção? Então, a sua necessidade é resolver problemas. Quais problemas? No quesitos geológicos, no caso geográficos, é o clima. Obviamente, existem diversos outros, porém de uma forma mais geral, algo que você consegue transpassar isso para o teu livro, para tua campanha, para o teu universo, é o quê? Existe a problemática de muito sol, muito quente, então seus assentamentos precisam reter o calor, no caso, ou dissipar o calor, ou direcionar o calor, ou direcionar o vento, direcionar a sombra, direcionar. Então, quando você for construir alguma coisa e realmente faça sentido, coloque algumas características de resolução de problema. Por quê? Isso gera problemática, problemática gera enredo, enredo gera motivação, motivação gera personagens, personagens geram histórias, histórias geram leituras, livros, world building, cenário de RPG, campanhas. Então, mesmo que você pense, mas colocar uma coluna de vento dentro do para entrar no prédio vai fazer diferença para minha campanha de RPG? Com certeza, porque você pode usar essa peculiaridade como um desafio ou uma premissa para uma investigação, para um personagem, para um conflito dentro do seu universo. O próximo ponto é você entender a economia. Economia, sim, a dinâmica econômica da região. Por que é importante isso? Uma cidade rica é diferente de uma cidade pobre. Uma região rica é diferente de uma região pobre. Não apenas a questão de pobreza e riqueza, mas também algo relacionado a estruturas de dinheiro de maneira geral. O que é uma estrutura de dinheiro? Se você tem condições de pagar alguma coisa para alguém fazer, tal coisa acontece. Se você não quer pagar e quer que faça, outra coisa acontece. Se você não quer pagar, não tem quem faça, aí você faz. Então, entender essa relação que existe entre trabalho, mão de obra e serviço é interessante, principalmente porque se você não tem dinheiro, mas tem força, pode obrigar alguém a fazer. Se você não tem dinheiro, não tem força, mas tem influência, talvez religiosa, arcana ou intelectual, você pode pedir por favor, você pode pedir por influência, por simplesmente por devoção. Então existem diversas maneiras de fazer essa relação. Entender a dinâmica econômica é interessante porque um assentamento onde é um lugar rico, onde tudo acontece, o material é diferente, a mão de obra é diferente, o tempo é diferente, o cuidado é diferente. Se você pega uma região mais pobre, as ferramentas são diferentes, os materiais são diferentes, o zelo é diferente. Então, entender um pouco do dinamismo daquela sociedade para saber se gasta mais, gasta menos. Se tem muita educação e o dinheiro é gasto para aquilo, tem dinheiro para tal coisa? Se falta dinheiro para comer, vai ter dinheiro para fazer? Então, é legal porque, novamente, da mesma forma que os padrões geográficos, até mesmo culturais, problemas econômicos geram motivações em cabeças. Ou seja, motivação é a palavra-chave para a construção de movimentação de plot. Se eu tenho conflito, tenho motivação, tenho vontade, eu tenho um personagem com camadas, motivação, construção, e com isso você vai gerar ação. Gerando ação, gera história. E vai todo aquele ciclo que eu já disse no tópico anterior. Então, se você tem dentro de uma problemática o entendimento econômico e isso vai gerar o assentamento, olha que legal. Se você tem alguém, no caso, um personagem, um protagonista, ele vê uma coisa injusta, uma coisa desleal, uma coisa. Não. E os caras, ao invés de se prestar atenção com isso, presta atenção nos assentamentos, ele vai gerar uma revolução que vai ter detalhes. Então, você ter criado o assentamento, além de poder fazer uma cena lá dentro, talvez uma batalha de espadas, onde o protagonista, enquanto luta a espada, quebra o local como forma de
revolução, ou uma forma de construir formas diferentes, isso é legal, isso é interessante e isso vale a pena. Claro que todas essas dicas é interessante que quando eu trago um tutorial, você fala, ah, mas tutorial seria interessante para as outras criações? Sim, se eu fosse colocar todos os tópicos de todos os pontos, de todas as coisas, é um vídeo de 4, 5, 6 horas, é um curso inteiro para explicar cada um dos pontos. Então, às vezes eu trago dentro de cada tutorial algum ponto diferente que vale a pena ser entendido para construir o outro. Então, ah, mas será que isso vale a pena também para construir a minha igreja? Claro, a parte geográfica, a parte cultural, a parte de dinheiro, vale totalmente a questão da igreja. Ah, eu vou construir um poço, como aconteceu no vídeo, em outros vídeos mais no passado. A mesma coisa. Se o poço, a relação entre onde tá, vai fazer o buraco, onde vai ter água, é gigantesco, qual é a dinâmica que vai ter? Será que vai ter poços automatizados, dependendo da tecnologia? Então, existem diversos pontos e aqui estou trazendo para fazer esses assentamentos. E, obviamente, arquitetura, né? Arquitetura e estilo. Ah, mas Rafa, isso não tem a ver com a variedade cultural? Sim e não. No caso da variedade cultural dentro dos assentamentos, é interessante você ver a dinâmica interna e externa do assentamento em si. Na parte arquitetônica, você vai ver mais o visual, o como aquilo vai ser apresentado. Claro que nos quesitos culturais vão ter relações diretas com a apresentação, isso é óbvio. Então você percebe que existem esses detalhes mínimos para a construção daquilo. Pense como assim. Na parte arquitetônica, você vai estruturar a planta do negócio, as cores, o tamanho, o formato. Quando a gente vai para cultura, sociedade, você vai pensar, talvez, os detalhes de aqui vai ter o deus não sei o que, aqui eu vou colocar talvez a cor da bandeira do presidente, na parte geográfica eu vou deixar um ângulo X para pegar a luz da manhã para assim eu conseguir fazer uma plotzinha aqui. Na parte do dinamismo, vou fazer, por exemplo, de material feito muito caro, mas com muito zelo, ou muito barato, mas com muito zelo, ou muito caro, com pouco zelo, onde você percebe essa dinâmica econômica. Então, esses elementos que eu trago aqui são principais para trazer diversas formas de se pensar. Claro, você pode fazer uma fonte, um poço incrivelmente usando essas premissas? Com certeza. Somando com as outras? Com certeza. Aqui no assentamento que eu quero trazer para vocês é que, apesar de eu repetir alguns pontos, tem a ver com Gênios Lost, tem a ver com cultura, sociedade, isso aí, blá, 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 blá. O ponto é, construir um assentamento, você pode gerar e deve gerar gatilhos em diversos pontos. É mais um ponto assim que por acaso. Puxa, preciso colocar um assentamento dentro do meu universo. Assentamento fantástico. Pô, tem um vídeo no Craftando Mundos. Deixa eu ver quais são os tópicos que ele coloca. Pô, que legal, vou usar no meu. Essa é a proposta. O canal Craftando Mundos nada mais é do que um guia gigantesco para você. Estou com dúvida, procura no Google, vai achar meu vídeo, vai ver o tutorialzinho e já era. Essa é a proposta. E obviamente não esqueça, já estão falando de assentamentos, não esqueçam de colocar todos os detalhes sociais, culturais, legislativos e toda a função daquele local para aquele ponto. Lembrando que assentamentos precisam ter funções, e dentro dessas funções você pode colocar função judicial, econômica, e vai embora dentro das funções. Até eu pergunto para vocês, e esses assentamentos forem por acaso subaquáticos, ou flutuantes, seja ele no mar ou algum outro detalhe, como a gente pode usar isso como exemplo? Então, vamos à nossa terceira parte, falando um pouco mais sobre assentamentos mais na prática. Se a gente vai falar, por exemplo, sobre assentamentos debaixo d'água, por que não imaginar que nós estamos vendo um pequeno grande problema? Que pequeno grande problema é esse? Está debaixo d'água. Mesmo que a criatura inteligente respira debaixo d'água, você precisa fazer com que as estruturas sejam adequadas para esse tipo de estrutura. Então vale a pena você imaginar, se vou colocar ela debaixo d'água, ou flutuando, ou no magma, ou no deserto, quais vão ser as adaptações que eu preciso fazer naquele assentamento para se adaptar ao meio aquático? A forma como é o material, a forma como é construída, as tintas, as decorações, as pessoas, tudo isso precisa ser considerado caso você queira fazer algo mais subaquático. Claro, e obviamente a arquitetura está diretamente relacionada. Então, talvez para
canalizar correntes de água, ou para gerar correntes de água, ou até mesmo transição de criaturas, no caso, a gente pega um exemplo, uma Atlântida da vida, onde nós temos uma cidade inteira subaquática, então, além da conformidade das estruturas, tem também a arquitetura que gera isso, obviamente tem a ver com a sociedade, tem a ver com a cultura, porém, estar debaixo d'água também afeta diretamente essa construção. Tanto que a gente pensa, fontes de energia, como pode ser utilizada? Uma fonte mecânica de criaturas nadando, uma fonte aquática onde utiliza das próprias correntes aquáticas ou mudanças de maré? Será que existe hotspots onde sai o magma e com isso tem algum, por exemplo, estrutura de calor? Então tem diversas formas diferentes que você faz e você pensa para estruturar isso. E uma das formas é a fonte de energia. Lembra? Problematização, tecnologia, resolução? É como você vê as coisas, como você visualiza a sua estrutura que vai fazer com que ela fique legal. Não é só imaginar, tipo, eu vou fazer uma igreja, vou fazer uma praça, vou fazer um prédio, vou fazer um banco. Beleza. E como é isso? Não, vai ser um banco verde com asas de dragão. Pô, cara, legal, muito bonito. Além de estético, serve pra quê? Não, que eu queria mostrar que tem dragões no meu mundo. Pra quê? Não, porque se você começa a responder as suas frases, as minhas perguntas, não é porque... Para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, beleza. Mas cuidado, word builder, cuidado, mestre, cuidado, escritor e escritora. Colocar algo simplesmente porque sim, você está gastando uma carta à toa. Não gaste. Vai colocar, crie uma motivação, nem que seja para criar um pseudodrama naquele capítulo. Ou simplesmente fazer uma promessa. Mas pelo menos coloque uma função para aquilo que está fazendo. Então se você colocou algo ali, faça. Nem que seja para criar um red herring. Ela não sabe o que é red herring? Pode deixar aqui o link para vocês verem depois o que é um red herring. Mas coloque uma função, pelo amor de Deus. Agora, imagine que nós temos um assentamento flutuante. Onde? Não importa. Mas o importante para agora seria, o que faz esse negócio voar? Ou seja, qual que é o sistema mágico ou tecnológico que permite que o seu assentamento inteiro voe? Ou no caso, flutue de alguma forma? Ele boia no mar, então precisa ter mudanças e as tempestades? O que é interessante aqui, trazendo essa ideia de flutuante, é você pensar novamente no porquê e no como. Onde, ok, flutua no mar. No caso, rente a água, ele flutua mesmo. Ok, como? Desse jeito. Por quê? Por causa daquilo. Mas e aquele outro? Aquilo lá. Quando você for resolver problemas e construir as suas histórias, suas construções de uma maneira geral, coloque dificuldades. Nossa, Rafa, mas eu tenho tantas dificuldades, só para escrever vou colocar mais dificuldades. Vai. Porque as dificuldades não servem para atrapalhar a tua construção. As dificuldades servem para aprofundar e caracterizar e pôr camadas na sua construção. Toda vez que você coloca um obstáculo e você responde esse obstáculo, você está desenvolvendo informações no seu cérebro, criando conexões diferenciadas que vão fazer com que essa coisa nova que você criou vai abrir gancho para infinitas coisas. Pelo fato do assentamento flutuar na água a partir de boias gigantescas, utilizando carcaças de baleia, olha a premissa gigantesca de plot que você tem aqui. No caso, essas carcaças de baleia um dia apodrecerão? Vou precisar de mais? São baleias antigas mágicas? Olha o desequilíbrio ambiental, místico, arcano, celestial, dependendo do jeito que for. Então, respondendo à problemática, como elas flutuam? Carcaças de baleias gigantes. Quando eu digo gigante, eu digo colossal.
60, 100, 200, 1 quilômetro de distância. Beleza. Qual é o impacto desse equilíbrio ambiental? Porra, gigantesco. Então olha aí, você já tem um conto inteiro, até sendo um livro inteiro, caso você saiba desenvolver bem, simplesmente por ter respondido uma única pergunta. Por que essa droga flutua? Na verdade, ela flutua movelmente porque ela está em cima de uma baleia gigantesca. Olha novamente a nova problemática que você tem aqui. Criar problemáticas não gera problemas. É exatamente isso, meu querido Padawan. Gerar problemas não gera problemas. Gerar problemas geram 4, 5, 10 soluções e brainstorming. Não sei fazer brainstorming, meus brainstormings são uma bosta. Põe dificuldade na tua história. Põe dificuldade na tua criação, porque pondo a dificuldade, você vai criar o brainstorming sozinho. Então, quando a gente pensa em qualquer um, seja flutuante, subaquático, poderia adentrar aqui em diversos outros, você está diretamente pensando nos tópicos anteriores. Como que seria uma sociedade debaixo d'água? Como seria uma sociedade flutuante móvel? Existe, por exemplo, uma sensação de pertencimento, no caso, de um assentamento móvel, porque ele muda de lugar, ou ele é grande o suficiente para ter toda uma proposta de uma sociedade inteira? Ou o fato de recolher ou acolher diversas outras raças, culturas, no caso, etnias, seres diferentes. Como que é isso? Então o legal, seja ele qual for, no caso, vou fazer uma economia flutuante de mercado com mercadores de balões, mercadores de navios transatlânticos, de interilhas. Então, toda vez que você coloca, vou repetir isso muitas vezes, colocar um problema dentro do teu universo não é colocar um problema, é colocar 2, 3, 4, 5, 10 soluções narrativas. Sabe o que é uma solução narrativa? É você ter aquela sensação de colocar na tua história complementos, colocar na sua história motivações. Sabe quando você lê uma história e fala, nossa, como um escritor e escritora pensou nisso? Colocando um raio de problema em algum lugar, fazendo com que a pessoa pense como resolver. Sabe quando você está numa campanha e o mestre coloca as conexões, você fala, nossa, mestre, o que o mestre fez? Ele preparou, mas o que ele fez? Colocou abertura de ganchos, colocou elementos narrativos que permitam ser alçados. Vocês passam por uma ponte não terminada. E passa. E deixa essa curiosidade. No futuro, caso seja interessante retomar a ponte ou criar uma conexão, fala, e vocês encontram no mapa, dentro de um baú, uma ponte não terminada. Puta, olha o que o mestre fez! Colocou um easter egg há 3, 4 sessões atrás, fazendo a gente passar por uma ponte não terminada. Puta, que legal, mestre, você é incrível. Ele não é incrível. Ele simplesmente colocou um gancho narrativo aberto e quando viu necessidade, colocou. Parabéns, o mestre fez algo incrível, não estou desmerecendo, eu faço isso direto, escritores fazem isso, o Oda, o grande mestre do One Piece, faz isso também. Ele abre coisas que permite que sejam construídas e criadas mais pra frente. Você acha mesmo que ele pensou em tudo que foi criado até então 20, 35 anos atrás? Quando ele pensou, não, eu vou fazer minha história. Não, ele foi abrindo ganchos, claro que ele precisa construir minimamente, mas ele foi construindo ganchos. E aqui nos assentamentos a mesma coisa. Você cria os seus assentamentos de uma forma lógica, vai ter isso, e vai abrir problemáticas com ganchos alçáveis para construir narrativas. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando sobre assentamento de uma forma geral. Obviamente, essas dicas servem para trolhos de construções diferentes, mas quis trazer no assentamentos porque normalmente é algo que a galera meio que esquece. Da mesma forma que poço é uma coisa que a galera esquece, futuramente vai ter um vídeo sobre escadas. É, sobre escadas, para você ver como o negócio pode ser incrível simplesmente com uma escada e um banquinho. E uma rampa.
Então, essa era a proposta desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal com mais aqui, porque aqui no Craftando Mundos, com vídeos 3 vezes por semana, mais de 500 vídeos, sendo o terceiro maior do Brasil. Vamos lá, vamos construir, vamos fazer juntos para que nós tornemos o segundo, o maior do mundo, quem sabe? Não sei, mas pelo menos, com certeza você vai ter um guia legal, sempre que precisar, aqui no YouTube. Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!